Sabe aquela sensação de ter certeza que se está certo, mas não conseguir provar com números? Pois é, foi exatamente esse o dilema que o advogado desse caso que a gente vai ver agora enfrentava. É uma história, olha, que começa com uma dívida que parecia assim, inquestionável, sabe? Mas que termina numa reviravolta daquelas. Bora mergulhar nisso? Então vamos lá. O começo da história é o seguinte: de um lado, um cliente com uma dívida. E não era uma dívida qualquer, tá? Era algo que ameaçava o futuro do negócio dele. E do outro lado, uma verdadeira muralha de números apresentada pelo banco que parecia simplesmente impossível de atravessar. E aí fica a pergunta, né? Como é que se prova que uma dívida está errada quando o banco chega e entrega uma pilha de papéis como essa? É uma situação que, olha, muito advogado conhece de perto. A intuição, a tese jurídica, tudo grita que tem algo errado ali. Mas a prova está escondida, sabe? Num verdadeiro labirinto de cálculos. Olha só, foi com esse documento ali que tudo começou. Um número que assusta, né? R$ 241.885,63. Para quem devia, para o cliente, parecia um beco sem saída. Já para o banco, bom, para o banco era fato consumado. Mas é aquilo, né? Às vezes os fatos escondem os detalhes bem importantes. A situação era de total impotência. A empresa do cliente, que a gente vai chamar aqui de empresa Plus, claro, por questões de sigilo, estava simplesmente paralisada. Era uma empresa que, sabe, lutava todo dia para se manter de pé e agora viu o futuro todo ameaçado por uma conta que não fazia o menor sentido. O que estava em jogo ali era a sobrevivência do negócio. Simples assim. Ok, agora a gente entra na segunda parte da história, a luta do advogado. Pensa só, ele tinha toda a estratégia jurídica montada, a tese na ponta da língua, mas faltava a munição principal para essa batalha. Faltava a prova técnica. E dá uma olhada nisso aqui para entender o tamanho do desafio. De um lado, umas fórmulas de cálculo de juros que, convenhamos, são praticamente indecifráveis para quem não é da área. Do outro, páginas e mais páginas de cláusulas de condições gerais. O advogado precisava achar a verdade no meio disso tudo. E, claro, o tempo correndo contra. E essa frase resume o pavor de qualquer advogado que pega uma causa bancária. É o medo de ganhar no direito, mas acabar perdendo na matemática. A tese jurídica dele era ótima, era sólida, mas sem a prova dos números, era só uma teoria. A tensão ali você pode imaginar só aumentava. Mas aí, como em toda boa história de suspense, a gente chega no ponto de virada. É quando um novo personagem entra em cena. Alguém para finalmente decifrar esse enigma. A decisão foi chave. Era hora de chamar um parceiro estratégico. Alguém que falasse a língua dos números tão bem quanto o advogado falava a língua do direito. Em vez de continuar lutando sozinho em duas frentes diferentes, ele foi buscar um aliado, um assistente técnico para fazer essa tradução, sabe? Do financês para o juridiquês e transformar o que era só suspeita em prova de verdade. E aí a investigação começou para valer. E não foi uma olhadinha por cima, não. Foi um trabalho forense mesmo, minucioso. O primeiro passo foi mergulhar de cabeça nos contratos, analisando cada vírgula das cláusulas de juros e tarifas. Depois, foi hora de reconstruir a conta inteira, recalculando anos de extratos, linha por linha. E por fim, o momento da verdade, o confronto. Botar lado a lado o que estava no contrato e o que o banco de fato cobrou. E o resultado de toda essa investigação metódica? Bom, ele nos leva direto para o clímax da história. É aquele momento em que a verdade que estava ali escondida esse tempo todo finalmente aparece. E a verdade veio na forma de um documento, o parecer do assistente técnico. Pensa nesse parecer como a peça que vira o jogo. Não era mais, eu acho que talvez tenha um erro, não. Era a verdade financeira traduzida em números exatos. A prova que o advogado precisava para a frente técnica da batalha. A intuição virou fato. E aqui a gente vê a descoberta de forma clara. De um lado, o que o banco alegava, quase R$ 242 mil. Do outro, o que a análise do especialista apurou, pouco mais de 165 mil. A diferença? Dá uma olhada, R$ 76.455 a mais que estavam sendo cobrados. Aquela muralha de números, de repente, virou a prova definitiva do direito do cliente. Com esse parecer na mão do advogado, o argumento do banco simplesmente ruiu. Não tinha mais o que discutir. Os números falavam por si só. A dinâmica do processo mudou da água para o vinho.
E com isso, a gente chega na resolução do caso. Uma vitória que não foi só jurídica, foi a justiça se manifestando em números. Números claros, diretos, definitivos. R$ 76.455,46. Esse número é muito mais do que só dinheiro, né? Ele representa a paz de espírito para o cliente, a validação da tese do advogado e, o mais importante, a justiça que foi feita. E tudo isso graças à parceria, à expertise jurídica de um lado e à precisão técnica do outro. E essa frase aqui, olha, resume tudo perfeitamente. O assistente técnico é, na prática, o advogado da parte técnica do processo. Ele não é só um consultor que dá uma opinião. Não, ele defende os números, os fatos, com o mesmo rigor que o advogado defende a lei. No fim das contas, essa vitória foi resultado de uma parceria. Foi a soma da estratégia jurídica brilhante do advogado com uma prova técnica que era simplesmente inegável. Um não funcionaria sem o outro. Então, para quem é da área jurídica e talvez tenha se identificado com essa luta, com essa frustração de saber que tem o direito, mas não ter a prova nos números, essa história mostra que tem solução. Se você está enfrentando um desafio técnico parecido com esse e precisa de uma prova forte para sua tese, a gente pode ser esse parceiro estratégico que você está procurando. Tem um link aqui na descrição para a gente conversar, sem compromisso nenhum. E a gente termina com essa reflexão, porque esse caso da Empresa Plus é só um, né? Imagina quantos outros existem por aí. Fica a pergunta, quantos direitos não estão escondidos por trás de cálculos complexos que ninguém para conferir? Em quantas outras situações a justiça está só esperando alguém que finalmente decida conferir os números?